Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 31 de outubro, prosseguimos então nossa jornada bíblica percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós teremos uma passagem muito bonita e muito significativa deste livro, Filipe e o eunuco etíope, uma passagem que com certeza vai nos provocar muito. Preparemos então nosso coração para acolhermos esta palavra. Rezemos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos, percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos, ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída, de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. O nosso texto está no capítulo 8, versículos 26 a 40. Diz o seguinte: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-se e vá, por volta do meio-dia, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o caminho que está no deserto. Filipe levantou-se e foi. Eis que um etíope eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era administrador geral do tesouro dela, tinha ido a Jerusalém para prestar culto e estava voltando. Sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se e acompanhe aquela carruagem. Filipe correu e, ouvindo que ele lia o profeta Isaías, perguntou: Você entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se ninguém me explica? Convidou então Filipe a subir e a sentar-se com ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro perante seu tosqueador, ele ficava mudo e não abria a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça. Quem falará de sua geração? Pois sua vida foi eliminada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Por favor, me diga de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou de outra pessoa? Abrindo a boca e partindo dessa passagem da Escritura, Filipe lhe anunciou a boa nova de Jesus. Prosseguindo pelo caminho, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco então disse: Eis a água, o que impede que eu seja batizado? E mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e continuou seu caminho com alegria. Filipe apareceu em Azoto, e partindo daí, anunciava a boa nova em todas as cidades por onde passava, até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. A conversão do eunuco etíope é muito importante. Primeiro, a Etiópia, também chamada Núbia, ficava ao sul do Egito e era como que a porta da África Negra. Naquele tempo era o reino de Méroe, governado por rainhas que tinham o título de Candace. Os romanos jamais conquistaram esse reino, que assim ficava nos extremos da terra, isto é, do império, dando-se assim o cumprimento do que Jesus diz no capítulo 1, versículo 8, convidando os discípulos a testemunhar até os confins da terra. Em segundo lugar, trata-se de um etíope, um negro. É o Evangelho transpondo a fronteira das raças. Antes dos brancos do Ocidente, a África negra foi chamada ao cristianismo. Em terceiro lugar, trata-se de um eunuco, isto é, de um homem castrado para servir a uma rainha segundo o costume do tempo. Acontece que um castrado não podia frequentar as reuniões do templo. Em quarto lugar, trata-se de um escravo, embora ministro.
O cristianismo quebra as barreiras de classe social, acolhendo a todos, mas começando pelos mais marginalizados. Outro aspecto, o quinto e mais importante, é que o texto mostra como era feita a iniciação cristã. Aqui temos a iniciação feita por um helenista, judeus convertido de língua grega. O mesmo Filipe, do capítulo 6, versículo 5, do capítulo 8, também versículo 5, passo importante para a futura atividade de Paulo. Mostra que os cristãos sabem ler a Bíblia na vida, a fim de entender a Bíblia com a vida e a vida com a Bíblia. Toda a passagem lembra muito o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, versículo 13 a 35. Aqui temos o primeiro passo da iniciação cristã: ir ao encontro das pessoas, no caminho delas. De Samaria, Filipe recebe a ordem de ir para a estrada que vai de Jerusalém para Gaza, em direção ao Egito, e daí para a Etiópia. O anjo personifica a vontade de Deus, mostrando que a iniciativa da missão vem de Deus. Filipe não sabe de nada, apenas obedece. Na estrada aparece a carruagem do eunuco, ministro de Candace. Apesar de todas as limitações, escravo e eunuco, devia ser um prosélito, estrangeiro adorador do Deus de Israel, e conseguira comprar em Jerusalém uma Bíblia em grego. Lia o profeta Isaías, certamente em voz alta, segundo o costume do tempo. Um segundo passo da iniciação cristã: aproximar-se e acompanhar. Interessar-se. O resto vem por si. Filipe ouve a leitura e pergunta se o eunuco entende o que lê. Todo mundo, vez ou outra, pegou a Bíblia e tentou ler, mas certamente ficou como eunuco. Como posso entender se ninguém me explica? Que alegria encontrar alguém que nos esclareça. Não está aí a tarefa do teólogo, do missionário? Vem o terceiro passo: ler a Bíblia junto com as pessoas. A passagem é a de Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8, uma das passagens prediletas dos primeiros cristãos para compreender a Jesus. Esse texto fala da humilhação e exaltação do servo de Deus que fora condenado à morte só por procurar a justiça. Mas Deus o ressuscitara, dando-lhe muitos seguidores. Exatamente o que acontecera com Jesus, morto por anunciar e buscar a justiça. Depois foi ressuscitado por Deus e continua vivo em todos os seus seguidores. A pergunta do eunuco, no versículo 34, é do mesmo tipo que as que o povo faz quando lê a Bíblia. O missionário então explica, mas não fica apenas na passagem. Vai à frente e anuncia Jesus, o justo que foi sacrificado pelos homens e exaltado por Deus. Como seguir a esse Jesus? Praticando a justiça. Como selar um compromisso com esse Jesus, isto é, com a prática da justiça, pelo batismo? Tudo sem forçar, sem exigir, mas indo ao encontro do desejo mais profundo de todo o povo, a justiça. O quarto passo. A catequese primitiva terminava com o batismo. Filipe certamente falara disso com o eunuco. E chegara o momento. Ali está Felipe que pode batizar. O eunuco pede o batismo. Estão perto de água, certamente um rio, pois o costume dos primeiros cristãos era batizar em água corrente. O que podia impedir o batismo? Nada. Tudo havia acontecido por vontade de Deus. Quem pode impedir o que Deus quer? E o que Deus quer se manifesta através do mais profundo anseio da pessoa. Aqui, a vontade de aderir a Jesus, comprometendo-se com a prática da justiça. O batismo é o selo dessa adesão e compromisso. O versículo 37 é um acréscimo, certamente provindo de uma antiga liturgia do batismo. Aí se apresenta a única condição para o batismo cristão. Nada impede se você acredita de todo o coração. Em outras palavras, é no mais íntimo da pessoa que se decide o compromisso com Jesus, ou seja, com o projeto de Deus. E é a pessoa quem decide, que expressa esse desejo íntimo.
O eunuco responde, repetindo uma fórmula de profissão de fé muito antiga: Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A fórmula equivale a eu me comprometo a anunciar que Jesus de Nazaré é o Messias, o próprio Filho de Deus, que ele enviou ao mundo para dar vida a todos os que com ele se comprometem. No núcleo do batismo está, portanto, o compromisso a testemunhar, pela palavra e ação, a prática da justiça, que foi a alma da vida de Jesus, reconhecida como a vida do próprio Filho de Deus. E Filipe batizou o eunuco. Entra para o povo de Deus outro povo, etíope, outra raça, negra, outra classe social, escravo, um marginalizado, eunuco, castrado. É a porta aberta para todos. Também o desafio aberto para que o cristão esteja aberto a todos. Acabaram-se os preconceitos íntimos e os limites explícitos para qualquer relação dos cristãos com quaisquer pessoas. Deus não discrimina ninguém. Os cristãos também não podem discriminar. Doravante, qualquer preconceito ou fronteira é contra testemunho. Se o cristão não é aberto a todos, ele não é cristão. Terminado o batismo, Filipe desaparece, arrebatado pelo Espírito como o profeta Elias, sinal de que a sua missão junto ao eunuco havia terminado. Ele não introduziu o eunuco numa instituição ou estrutura. Isto é secundário. O que importa é que o eunuco volta para sua terra levando semente de vida nova, conforme a promessa de Isaías, capítulo 56, versículos 4 a 7. Como iria viver a vida cristã? Não sabemos. Basta semear. As sementes brotarão em árvores, e estas darão os frutos que lhes competem, cada uma segundo a sua espécie. E Filipe foi arrebatado ou mandado pelo Espírito para outro lugar, assim como fora mandado para aquela estrada. Vai para a cidade de Azoto e mais adiante a outras cidades, até chegar a Cesareia, no limite norte da Samaria. Aí certamente havia importante foco de evangelização. Com efeito, é aí que acontece a conversão de Cornélio, o centurião romano, nos Atos, capítulo 10, que nós vamos chegar daqui a pouco. Outro importante passo para a atividade de Paulo. Quanto ao eunuco, prossegue sua viagem cheio de alegria. Ponto importante. A conversão e o batismo levam uma vida nova, confirmada pela alegria, sinal da satisfação de Deus e do homem. Sim, porque a pessoa entra para a vida livre que ela e Deus querem. Se o cristianismo não leva a essa alegria, devemos suspeitar por que ou é cristianismo mal-entendido ou desvirtuado. Quem não se alegra com a liberdade e a vida? Se o cristianismo não nos leva à liberdade e à vida, é bom parar, pensar e descobrir onde está o erro. Porque o povo sempre assimila a prática da religião com a tristeza e o peso? Porque as figuras dos santos sempre ostentam um rosto triste e corpo encurvado? O cristianismo, afinal, não é opressão, ou não deveria ser. Então, hoje nós somos chamados a refletir sobre essa conversão do eunuco, um homem interessado, um homem que buscou e encontrou em Filipe alguém que o orientasse, que iluminasse sua vida, e que decidiu então pelo batismo, e por isso se encheu de alegria. Batismo é compromisso. Nós temos entendido de fato o nosso compromisso pelo batismo? Você entende que o seu batismo te traz um grande compromisso? E esta passagem também nos fala que a conversão leva alegria. De que modo se expressa a nossa alegria de sermos cristãos? Então são essas duas questões para refletirmos hoje. Entendemos o compromisso do nosso batismo? Como se expressa a alegria de sermos cristãos? Que o Senhor Deus, fonte de amor e de bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.